Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Cá estamos, Senhor, mais uma vez. Essa família EOS, essa família espírita que se reúne em Teu nome para mais uma vez aprendermos nesse movimento de família universal, repensarmos no que temos feito de nossas vidas. Nós lhe agradecemos infinitamente por mais essa oportunidade. Te rogamos, amor amado, a Tua presença através dos nossos amigos espirituais, para que eles possam, em Teu nome, nos inspirar e nos conduzir, porque sem a Tua presença, sem a inspiração dos amigos espirituais, nada, absolutamente nada, teríamos capacidade de entender e de interpretar. Muito obrigada, Divino Amigo. Estamos aqui em Teu nome, pedindo o Teu amparo e, em particular, a todos os nossos irmãos desse planeta que passam, Senhor, pelas expiações dolorosas de um planeta onde o mal predomina. Dá-nos força, Senhor, e coragem para sabermos carregar a nossa cruz. Que assim seja. Vamos lá para o Evangelho. Gente, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje nós vamos fazer as instruções dos Espíritos. E ele vai falar sobre mundos inferiores e mundos superiores. Eu aconselho você, para você que quer aprofundar, então, se eu quero aprofundar sobre há muitas moradas na casa do meu pai, pega esse livro aqui, ó. Revista Espírita, ano 1858. E se você pegar, a tia vai até dizer, o mês de março de 1858, você vai ver Kardec e você vai ver um espírito nos trazendo Júpiter. Eu vou pegar só um parágrafo em que ele vai falar a condição do corpo dos moradores e da própria moradia. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui. Então, ou seja, não existe o cabeção, o olhão, o narizinho, aquela coisa. Pelo amor de Deus, gente. Não viaja. É mais ou menos a mesma daqui, a conformação do corpo. Porém, é menos material. Já não é grosseira como a nossa. Esse nosso corpo grosseiro quer dizer ainda a nossa aproximação, a nossa proximidade com o reino animal. Nós estamos muito mais para a animalidade do que para a espiritualidade. Mas não é o fato do corpo, não é o corpo que me diz que eu estou mais próximo da animalidade. É a minha conduta. Porque se eu tivesse uma conduta mais evoluída, eu não estaria encarnando num planeta de provas e expiações. Se eu estou encarnando num planeta de provas e expiações, é porque eu sou um espírito da terceira ordem. Ficou claro isso? Por isso é que eu vivo em um corpo muito mais próximo da animalidade, do que da espiritualidade. Senão eu estaria em Júpiter, que é aqui do nosso sistema. Então, olha só, é mesmo, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, um passo, dois passos, um passo, dois passos, um passo, dois passos, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga. Não tem, porque a gente começa a andar, né? A gente anda, acabou de estar. Não
tem cansaço, quase sem fadiga, como um pássaro no ar ou peixe na água, deslizando. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Então, até o processo de desencarnação lá é diferente. Não tem mais aquela coisa da carne entrar em decomposição. O mau cheiro não existe. Ele usa aqui, sendo mais depurada a matéria de que é formado, o corpo dispersa-se. Como se fosse assim, uma estrela explodindo. Ali não se conhece a maioria das moléstias, das doenças que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. Porque tem muita gente, muitos de nós adoecemos o corpo pelos excessos e outro pelas paixões. Adoece. Um cara fanático, apaixonado por isso, por aquilo, adoece. Os vícios. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros a alimentação deles, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se a alimentação deles de frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte, eles a aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas eles aspiram. Mas eles têm um sistema digestório específico para isso. O corpo mudou, porque o espírito mudou. Não fica a imaginar que o fato da criatura ser vegetariana aqui na nossa terra, que é um espírito evoluído. Não, tá na terra, tem encrenca. Vou dizer uma coisa para você. O Hitler era vegetariano. Hitler era vegetariano e Chico comia carne vermelha. Vermelha, branca, azul. A duração da vida, essa que eu adorei, é proporcionalmente muito maior que na Terra. Claro, por que a vida aqui na Terra é curta? E mesmo com 80, 90 anos a gente já reclama. Porque não é fácil a convivência é complicada. Imagina você um casamento difícil e você passar 300 anos com aquela pessoa, é para acabar. Papai sabe o que faz. Então, como nós somos pessoas difíceis de conviver, ele dá pouco tempo. Por que em Júpiter tem mais tempo? Porque lá é gostoso de conviver. É gostoso a convivência. Claro, conviver com pessoas do bem é maravilhoso. Mas todos são do bem. Porque aqui a gente quer conviver com pessoas do bem, mas a gente não é bem. Entendestes? Então, a duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. Gente, eles vivem 500 anos lá. E o desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns dos nossos meses. Então aqui a infância dura o quê? 7, 8, 9, 10 anos, né? Tem uns que dura 30, 35, porque o povo não sai da infância nunca. Infância psicológica, né? Mas lá é meses. Por que a gente precisa de uma infância tão grande aqui na Terra? Porque a gente precisa cair no esquecimento temporário do que a gente aprontou. Por isso que a reencarnação, ela começa na concepção. Então, espírita que diz, eu sou a favor do aborto, esse ser humano não é espírita, ele é espiritado, mas espírita não é. Porque todo espírita lúcido que estuda essa doutrina não pode apoiar o aborto. Não pode. Bem, gente, eu dei só uma pincelada, esse texto é grande. Vai lá, Revista Espírita, 1858, mês de março.
tu vai encontrar outro material aqui dentro também. Nessa entrada aí a gente pergunta: tia, por que será que Jesus falou há muitas moradas na casa de meu pai? Qual a importância de eu saber que existem outros planetas habitados? Qual é a importância disso para mim aqui na Terra? O que isso vai mudar na minha vida? Então você para refletir. Uma das coisas que a gente mais reclama é da convivência. Uma das coisas que a gente mais reclama é do sofrimento que existe na Terra. Então, saber que existem outros planetas é como se dissesse assim: olha, não existe só essa sala aqui não. Existem várias salas. E ninguém está proibido de entrar nas outras salas. Depende apenas do teu esforço. Então, estar na Terra é uma escolha nossa. Estar no planeta de provas e expiações é uma escolha nossa. Então, eu posso sim sair daqui. Eu posso sim viver, porque os planetas, eles são solidários. Eu posso viver num planeta melhor, desde que eu seja um ser humano melhor. Porque desse jeito que eu sou, desse jeito que nós somos, se nós formos encarnar em um planeta mais evoluído, a gente vai tocar o terror lá. A gente vai atrapalhar a evolução do povo que está lá. É por isso que dentro da sabedoria divina, cada um está no planeta correspondente ao seu grau de evolução. Na própria Revista Espírita tem um caso, né, Mita? Que ele solicita para ir no planeta um pouquinho mais evoluído em relação ao dele. Não quer dizer que ele foi para um planeta evoluído, de espírito nobre, não. Era melhor do que o dele. Então, se era melhor do que o dele, para ele era um planeta evoluído. Mas era um planeta ainda carregado de paixões, mas mais evoluído que o dele. E ele foi, tocou o terror. Ele criança, acho que tinha 12, 13 anos, né, Aramita? Ele convidou 5 amiguinhos que ele estava brincando, colocou aqueles 5 amiguinhos dentro de um baú, sentou em cima do baú e esperou todos os seus coleguinhas, acho que foram 5 ou 3 crianças, não sei. Ele esperou todos morrerem. E aí Kardec foi tentar evocar para saber, acho que foi São Luís que orientou, e disse que ele era um espírito que tinha solicitado, que era de um outro planeta inferior e que encarnou, pediu, solicitou e foi dado, né? Foi dado, só para ele ver, né? E aí, ou seja, nesse de pedir e obtereis, arrumou mais encrenca para ele. Então, não pensa também que nós estamos falando só do nosso sistema solar. Nós tivemos a nossa querida Alcione, que estava em um sistema solar, o sistema solar de Sírios, e ela pediu para encarnar na Terra. Ela veio, era uma missão, ela solicitou essa missão. Não era nem prova nem expiação, era uma missão. Ela solicitou, ela queria vir ajudar os seus. E pode. Então é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Ninguém está preso em lugar nenhum. Se existe alguém que coloca uma corrente, somos nós mesmos. Somos nós que nos aprisionamos em nossas prisões. Nós que nos tornamos refém dos nossos vícios. E eu estou aprisionada. Então, uma vez que eu consigo seguir, me esforço, luto mesmo, o bom combate de pé, eu vou ser conduzido para outros planetas, bem mais evoluídos. Ficou claro isso, gente? Vamos lá para mundos inferiores e mundos superiores. Esse texto aqui diz assim, olha, resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então, Kardec pegou um resumo para falar de mundos inferiores e mundos superiores. Instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Item 8. A qualificação de mundos inferiores, qualificar mundo inferior e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Ele vai explicar por que é relativo do que absoluto.
Esse aqui é inferior, mas ele é inferior por quê? Porque tem um superior a ele. Então, em relação ao que está à frente dele, ele é inferior. Só que ele passa a ser superior porque existe um mais inferior que ele. Então, esse que está atrás dele, ele é superior ao inferior. Entende? É como se fosse uma escadinha, né? Esse daqui, ele é mais alto do que esse daqui. Então, ele passa a ser alto, porque esse daqui é baixo. Mas, em compensação, esse que tá aqui, ele passa a ser baixo, porque agora tem um mais alto que ele. Por isso é que ele diz, quando fala de mundos inferiores e superiores, é algo relativo e não absoluto. Por quê? Porque depende do ponto. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então, o planeta Terra é inferior em relação aos planetas superiores. E ele é superior em relação aos planetas inferiores a ele. Então ele diz, com relação aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então, meus irmãos, eu vou repetir. Deus nunca para de criar. E tudo que ele cria a nível material tem começo, meio e fim. O planeta Terra vai chegar um momento em que não haverá mais necessidade de encarnações materiais nele e ele vai voltar a ser uma poeira nesse cosmo, e essa poeira vai servir para formar novos planetas. É um processo de reciclar. Então, tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Continua. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Olha que interessante. Supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície. Porque o que caracteriza um planeta é o grupo que está inserido. O grupo que está inserido é que caracteriza. Por exemplo, o nosso planeta é provas e expiações. Isso aí não tem o que bater. Ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície, que ainda está aqui. E que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Ponto. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Então, quando a gente olha essas criaturas que estão na Terra e que têm atitudes selvagens, e muitas vezes bárbaras. Você imagina o que é você decapitar alguém? Você imagina o que é você pegar uma pessoa, sair puxando pelos cabelos e agredir? Agressão sexual, isso é bárbaro. Supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície. Se encontram por quê? E que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Porque há muitos espíritos que estão aqui, gente, mas que não abrem mão. Não progride. Não refina, não se espiritualiza. Por isso é que ele usa o termo resquícios. A humanidade é bárbara? Não, a humanidade não é bárbara. Mas ainda existe pessoas extremamente bárbaras e extremamente selvagens no nosso meio. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Nos mais atrasados. Então, o que tem no nosso são resquícios.
Mas nos planetas mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentar, não perverso. Porque a perversidade, ela é acompanhada de paixões. E os espíritos que estão iniciando o seu processo de evolução, eles são rudimentares, mas não perversos. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza. Sentir fome, o instinto me diz, tem que comer. Se ele é selvagem, quando ele vê ali a comida, ele sai correndo, sai derrubando, sai empurrando, ele não quer saber, ele quer chegar lá, pegar a carne e começar a rasgar e comer. Mas se ele já tem o instinto abrandado, né, pelo seu processo de evolução, ele já não tem mais esse movimento. É por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado quando se diz assim no jantar, né? Gente, o jantar está servido. Tem alguns que tu jura que é selvagem. Sai correndo, blá, 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 rápido, vai empurrando e vai pegando. É o selvagem ainda. Mas aquele que já é um pouco mais refinado, ele sabe aguardar a fila diminuir um pouco, entendeu? Ele leva o seu pratinho e se alimentam de forma mais, como ele usa aqui, abrandando esse instinto, né? Por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência. Então, nesses mundos, eles são rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, né? Nem de delicadeza. Então, imagina o instinto da procriação. Então, ele não chegava lá, olá, querida, como é que você tá? Não, agarrava, arrancava e pronto. Mas era selvagem. Ou benevolência, e nem benevolência, não existe ainda neles. Sentimento de delicadeza ou de benevolência. Pelas noções de ser do justo e do injusto. Não, isso aqui é justo. Não, ele não tem ainda isso. A força bruta constituía sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência encontra-se latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Então, esses espíritos primitivos, selvagens, como diz aqui os nossos amigos espirituais superiores, eles são crianças em processo de evolução. Eles não são espíritos degradados. O que é um espírito degradado? Já não é mais criança, já desenvolveu a inteligência, a razão, o livre-arbítrio e foi degradado por não obedecer o bem, a lei divina. E o instinto é Deus conduzindo o filho. Então eram ainda como animais. Mas ele diz uma coisa interessante, mas no seu mundo íntimo já havia, ou seja, encontrava-se latente e mais ou menos desenvolvida a vaga intuição de um ser supremo. Isso já vem em nós. Já vem em nós. Então, à medida que esse ser foi evoluindo, nesse encarna, desencarna, desencarna, ele não espiava. Ele estava sendo elaborado. À medida que ele foi desenvolvendo a inteligência e as paixões, ele passou a responder pelo que ele fazia. Ele passou a responder pelas suas escolhas. E a partir daí foi dado o livre-arbítrio. E ele passa a responder. Mas ele passa a responder conforme o seu nível de consciência. Conforme o seu nível de consciência. Por isso é que hoje Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais informações eu tenho, mais responsabilidades
eu assumia. Então, nesse nosso processo de evolução, não existe uma regra que eu tenha que errar para poder acertar. Existe essa força dentro de nós, essa lei, esse Deus Supremo dentro de nós, nos dizendo o caminho que nós temos que seguir. Nos dizendo o que devemos fazer. Gente, nós temos uma tendência muito grande a amar. Nós temos uma tendência muito grande a fazer o bem. Tanto é que quando fazemos, sentimos um bem-estar muito grande. Porque é essa a nossa essência. É Deus dentro de nós. Então, quando eu, pela minha escolha, pelo meu livre-arbítrio, por minha determinação, eu desejo atender às minhas paixões, em detrimento da lei que está dentro de mim me conduzindo, aí eu passo a sofrer as consequências. Ou seja, eu desobedeço a Deus e sigo o caminho que eu quero trilhar nesse processo de desobediência a Deus. E aí é quando começa a complicar a coisa. Então, a tia sempre fala aqui, gente, perante a criação, 99% segue o caminho do bem. É só 1% que se rebela, só 1%. E nós, os terrícolas, que estamos nesse planetinha pequenininho chamado Terra, nós também fazemos parte desse 1%. Mas lembra, Deus nunca para de criar. Esse 100% ele está em movimento. E nesse 100% da criação, é uma minoria que se rebela. Por quê? Porque a gente acaba sofrendo muito. Muito. Se rebelar é sofrer. Se rebelar é eu não quero amar. Se rebelar é eu quero fazer do meu jeito. Um abraço enorme aos nossos amigos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná, pela Rádio Manaus de Estudo Espírita, e aos nossos amigos que vão ouvir depois pelo Spotify, e tantos outros plataformas, né? Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, muitas reflexões, né, Senhor? Quantas lições. Como falar tudo isso, Senhor, há 2000 anos atrás? Se hoje nós ainda carregamos dificuldade para entender e até mesmo aceitar, como falar disso há 2000 anos atrás? Deixar-te, Senhor, a luz na casa de meu Pai há muitas moradas. E hoje o Espiritismo vem desvendar essa tua fala. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Obrigada, amor amado, por esse encontro. Obrigada, amor amado, por todas as informações que nos foi dada. Te pedimos, Senhor, a tua paz. Te pedimos, Senhor, que nos envolva na tua luz. Te rogamos, divino amigo, que nós possamos refletir bastante no que temos estudado, buscarmos uma força dentro de nós, a vontade firme para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, amor amado. Que a tua paz, que a nossa vibração de amor possa chegar a cada coração, Senhor, em sofrimento. E sabemos, Senhor, que ninguém está desamparado. Abençoa-nos na tua paz. Agradecemos a presença dos amigos espirituais e que nós possamos, Senhor, termos uma semana de muita